pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um encontro legal e olha quem é a nossa super convidada especial. Eu estou aqui no gabinete da vereadora Janaína Lima e esse encontro legal que estamos fazendo é uma homenagem às crianças. Essa semana é o Dia das Crianças, né, Janaína? Então, ó, fala oi pra todo mundo aí, Janaína. O povo já te conhece, mas vai, fala oi pra todo mundo. Gente, essa Adriana é uma figura, né? Eu não aguento essa mulher, minha gente. Olha, é sempre uma diversão receber a Adriana, muito bom, porque a Adriana, além, né, de representar a renovação, os bons valores e tudo que a gente acredita, é uma pessoa de alto astral, que sempre traz boas energias, sempre renova os nossos propósitos. É sempre muito bom Que te bom! encontrar, querida. Então, ótimo, mas sabe por que eu estou aqui? Agora vamos falar de questões técnicas. Primeira infância é o assunto da Janaína, é a prioridade do mandato dela. Ela fez muitas coisas já nesse tema. E na Semana da Criança, dia 12 de outubro, a gente tem que falar de primeira infância, gente. Então eu vim aqui falar com a nossa querida mãe da primeira infância. Esse período, quando estamos falando de primeira infância, período de 0 a 6 anos, é isso, Janaína? 0 a 6 anos, isso aí. Então a gente percebe que tudo que uma criança, o vir a ser da criança é definido nesse período. E por isso que é tão importante, e a Jana vai dar uma aula pra gente sobre isso. Não tenho pretensão disso, mas posso dizer que a gente tem muita coisa para contar do que a gente fez nesse tempo. Então primeiro, começa conversando com as pessoas. Vamos explicar primeiro o que é primeira infância e por que primeira infância. Tá bom. Eu gosto sempre de contar o porquê, né? Por que, Janaína, você escolheu a primeira infância como uma pauta para o seu mandato, né? Eu acho que foi um período da minha vida que foi muito importante. Não sei se a Adriana sabe, mas eu nasci com aquele tipo de epilepsia rara. Não sabia. E eu tinha até recomendações para cirurgia e tudo mais. E foi uma professora que percebeu que o meu cognitivo era todo preservado. Então, né, além de ser carente, além de ter nascido, né, no Capão Redondo, num todo um contexto, eu tive uma professora que olhou. Então, hoje a gente consegue entender, porque quando a gente fala, né, do tamanho do Estado, na verdade, o Estado ele se envolve em tanta coisa que não precisa. E as nossas crianças, que deveria ser a prioridade. Olha, tem um pessoal aqui maravilhoso aqui nos bastidores, eu nem vou mostrar para vocês, viu? Olha, estão aqui já desesperados, você tá assim, Então aqui, a gente, nesse período em que a gente percebe que, como você mesmo disse, que define o que a criança vai ser, a gente observa que não é a prioridade do Estado. Então você vê, a cidade de São Paulo tem 1.100.000 crianças. De 0 a 6. De 0 a 6 anos. E que muitas delas, no começo, quando a gente chegou aqui com o nosso mandato, em 2017, completamente desassistidas. Então aqui, só o déficit de creche era de 69.000 crianças esperando uma vaga na creche. Então, sem contar as crianças que não tinham acesso à vacinação, a criança que não tinha acesso a exames básicos. E isso, obviamente, tem toda uma conjuntura, não é só o trabalho da Janaína, mas é todo um trabalho de mobilização que a gente fez e que a gente começou, então, a ver a política da primeira infância sendo uma prioridade. Então, eu vi, né, com a minha vida, a importância da primeira infância. Com essa professora que eu estava contando para vocês, essa professora começou a me estimular e antes dos 5 anos eu estava completamente alfabetizada. Então, com 4 anos, eu já sabia ler e escrever.
o básico. E eu lembro que isso chamou muita atenção, porque como eu era aquela criança que a comunidade toda cuidava, porque eu vivia doente, meus 2 primeiros anos de vida foram em hospitais, em vários hospitais, né? Eu vivia de um hospital para o outro. Então a comunidade tinha um carinho diferente comigo, né? E de repente, quando eles perceberam, eu estava lendo, escrevendo, quando muitos deles que cuidavam de mim ainda eram analfabetos. Então aí que começou aquela troca maravilhosa, e que é o que eu trabalho muito nesse segundo momento da primeira infância, que é a troca intergeracional. O quanto que a terceira idade pode aprender com a criança e o quanto que a criança pode aprender com a terceira idade. Então, assim, é uma troca muito rica. E aí eu lembro que com 6 anos eu já começava a escrever as cartas para as famílias que moravam em outras cidades. Então, isso é uma questão pessoal. A primeira infância eu senti na pele a sua importância, e eu sei o quanto foi decisivo ter o apoio dessa minha professora, que é minha amiga até hoje. Que bom. A gente um dia pode programar pra gente fazer uma live com ela. Eu vou adorar. Até porque ela vai contar como foi. Agora, aproveitando o gancho da sua professora, então, quando a gente pega crianças de 5, 6 anos, que pelo menos, né? Você acha que as escolas de ensino fundamental, as nossas, estão preparadas para trabalhar com as crianças da educação infantil? Porque a gente está falando dos principais anos, então a gente pode até começar lá do 0, do 2, a gente daqui a pouco vai falar do vínculo, mas eu estou falando assim, pensando já nas nossas escolas. Você falou que não é prioridade do Estado, né, na tua visão. Você acha, o que está faltando? Tem escola que está, tem escola que não está? Como é que é a tua visão desse mapeamento de escolas preparadas para lidar com isso? Quando eu cheguei não era uma prioridade, mas eu vejo dia a dia isso mudando. Aumentando. Né? Por exemplo, aqui no município de São Paulo hoje a gente tem R$1 bilhão no plano de metas separados, reservados para a primeira infância. Então, no município de São Paulo, a gente pode assegurar que a criança, e não é só do executivo, o poder judiciário também, o Tribunal de Justiça se envolve bastante, inclusive nessa questão das creches. E esse legislativo, né? Quando a gente aprovou o marco legal da primeira infância, mas eu acho que ela vai ter alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta do marco. Então aí eu vou deixar para contar mais lá para frente. E o governo Bolsonaro acabou de definir como uma das suas prioridades de governo a primeira infância. Que coisa boa. Então, com isso eu posso entender também que a questão dos berçários, das creches, já está buscando uma estrutura favorável para a primeiríssima infância. O começo de tudo também, a gente pode considerar isso, que se tem 1 bilhão, um monte de gente com esse olhar. Sim, a gente tem, mas você vai me perguntar, a gente vai poder destrinchar isso melhor. Mas em relação às escolas de educação fundamental que você perguntou, eu acho que é um passo, né? A gente está dando passos. A nossa educação fundamental ainda não é prioridade. A gente está vendo a primeira infância, esses 0 a 6 anos, que é muito a 6 e as EMEIs, virando uma prioridade numa visão estratégica de governo. No entanto, você não vê essa mesma visão quando a gente fala da educação de base, da educação fundamental. Ainda o ensino superior tem mais espaço no debate da agenda política do que a educação do ensino fundamental. Então, eu acho que é um desafio. Voltamos. Eu tinha feito 3 perguntas para ela, que ela vai responder na ordem que ela quiser, né? Quais são os principais pontos do marco legal da primeira infância que ela capitaneou? Depois eu queria que ela falasse sobre a questão do estresse tóxico e as suas consequências, todas as coisas que traz de ruim para uma criança, e a questão também do vínculo, da importância do vínculo e de uma boa conexão. Passo a palavra para a nossa vereadora. Excelente. Olha, eu acho que essa foi a pergunta mais importante de todas. Então, assim, eu deixei por último. Muito bem. Vamos começar pela questão
da importância, a gente falar um pouco do que é o vínculo, da parentalidade, da gente falar um pouco do estresse tóxico, mas é importante a gente trazer um pouco da neurociência. Quando eu fui para Harvard, eu tive uma aula que eu gostei muito, que foi a do Jack Shonkoff. Jack Shonkoff, ele é um neurocientista. A aula dele, ele traz a teoria da mudança. O que é a teoria da mudança? A teoria da mudança, ela traz um dos seus pilares, que é a plasticidade cerebral da criança. Então, nesse momento da vida de 0 a 6 anos, 90% do nosso cérebro é formado. Então, vamos dizer, você querer investir com 15 anos, com 60 anos, com 70 anos, então você está querendo dizer que não vale mais investir no ser humano? Não é isso. A gente está aqui falando da grande janela de oportunidade, que é você pegar esse momento em que 90% do nosso cérebro está sendo formado. Então é isso. A plasticidade cerebral da criança é essa janela de 0 a 6 anos. Então, uma criança, poucas horas depois que ela nasce, ela já é capaz de fazer 2.500 sinapses. O que é essa tal de sinapse, esse palavrão que você está falando? Eu vou explicar para você. Sinapses é a conexão de um neurônio com o outro. Quem já viu alguma imagem na televisão, quando faz aquele choquinho, conectando, sabe? Parece aquele ponto de eletricidade entre um neurônio e o outro, e aparece a cabeça, o esqueleto da cabeça, e fazendo aquela conexão, que dá até aflição. Será que o meu cérebro faz isso? Faz, minha gente, o cérebro faz isso. E o seu cérebro pode fazer muitas conexões daquela e você ser aquela pessoa vibrante, capaz de pensar. Olha, eu gosto muito daquele artigo do Drauzio Varela, porque nós mulheres, nós estimulamos isso instintivamente, né? Então a mulher, como que é, né? Na vida real, né? Ela tá lá fazendo arroz e feijão. Cala a boca, cachorro! Menino, tira o dedo da tomada! Marido, o que você quer de pizza? Espera um minuto que eu tô atendendo a campainha. Você pode ter um cérebro desse, ou você pode ser igual o marido dessa esposa. Por favor, não me incomode, eu tô assistindo o jogo. A mulher tá olhando o cachorro, o filho, a pessoa visita na porta e ele não tá dando conta de assistir um jogo de futebol. Então, a gente precisa criar crianças como essa dona de casa, cérebros potentes, que façam a coisa acontecer, que tenham capacidades múltiplas e, sobretudo, tenham competências socioemocionais. Jurene, o que é esse palavrão? São aquelas habilidades de comunicação, de sociabilidade, de você estabelecer vínculo com as pessoas, de você ter um bom relacionamento no seu trabalho, nos seus ambientes, seja na sua casa, na sua comunidade. Essas são as competências do futuro. Nossa, e se eu te falar que engenharia, advogados, médicos e tantas outras profissões podem ter o seu alcance muito reduzido. Por quê? Porque com a tecnologia tende a permanecer no mercado de trabalho aquelas pessoas que realmente têm uma especificidade para contribuir com a sociedade. Então, dito isso, a gente entendeu o que é esse momento, essa janela de oportunidade que a gente está falando. Então, uma criança bem nutrida, bem desenvolvida, que não está sujeita ao estresse tóxico, que tem um estabelecimento de um vínculo de parentalidade, ela pode chegar a ter 1000 sinapses por segundo. Uma criança mal nutrida, expostas ao estresse tóxico, sem desenvolvimento de vínculo, sem os cuidados essenciais que uma criança precisa, ela então pode ter 400 sinapses. Então, uma criança bem nutrida, bem desenvolvida, de 700 a 1000. E uma criança subnutrida e mal desenvolvida, mal estimulada, enfim, pode chegar a ter menos da metade da criança. Então, é inadmissível a gente imaginar
né, que por negligência de agentes públicos a gente não tenha as nossas crianças. E o que eu acho assim muito bacana e que eu acho que nisso a gente tem muito a aprender com os índios, que você chega numa comunidade do índio, a criança, ela não é uma responsabilidade da mãe, Adriana. Da aldeia. É uma responsabilidade da aldeia. É a aldeia. Então todos nós somos responsáveis por nossas crianças. O espírito de corresponsabilização, por isso que está dentro do marco legal o espírito de corresponsabilização. E o que é esse tal, Janaína? Você falou, né, da criança estimulada, da criança não exposta ao estresse tóxico. O que é essa parentalidade, o que é o estabelecimento do vínculo? Eu vou explicar. Então vamos lá. Quando você sofre essa questão do estresse tóxico, é aquela situação em que você vê a criança abandonada no berço chorando. Poxa, mas então meu filho, ele dá um grunhidinho, eu tenho que ir lá pegar ele? Ele não pode chorar um minuto? Não é dessa situação que a gente está falando, né? Porque a gente também não pode criar crianças manhosas, né? Então é importante que a mãe também tenha o papel de desenvolver a professora, o adulto que estiver ali no estabelecimento do cuidado e do vínculo com a criança, que tenha o compromisso de desenvolver a autonomia dessa criança. E lógico que nesse processo, a criança ela sempre vai buscar o que é mais fácil. Então, pra que eu vou sair andando, se eu posso chorar, minha mãe me pega no colo e faz o que eu quero, né? Então, quer dizer, por isso que é diferente a gente colocar essa situação para também trazer segurança para as pessoas que estão nos assistindo. Então, o estresse tóxico é sempre uma situação de abandono e de negligência em que a criança é colocada e que ela não tem o cuidado, um olhar de um adulto que desenvolva a sua segurança. O sentimento de segurança é muito importante para a criança. Então eu lembro, meu filho, ele era campeão. Olha, na verdade ele continua, porque eu não vou mais no supermercado com ele. Se joga no chão, né? Se joga no chão. Começa a gritar que quer o chocolate. Que quer o chocolate, que quer alguma coisa. Eu largava minha filha gritando e fingia que não conhecia. Então, o que normalmente a gente faz? A gente abraça a criança e fala, eu tô com você, mas eu não posso fazer o que você quer. E se ele continua gritando, você continua, você abraça a criança, continua com a situação tranquila, você não arreda o pé. Então quando meu filho, ele continua assim, então o que eu normalmente, eu tô com meu marido, então meu marido continua no supermercado, eu vou pro carro conversar com ele. Então assim... E você não dá o chocolate? Não dou o chocolate. Esse é o bom. Não pode ceder também, porque aí você não educa, né? E a educação nunca tá a ver com a agressão, né? Educação e agressão não combinam. Então é importante também a gente colocar situações em que a gente tem obrigação de proteger as nossas crianças e das mais múltiplas situações em que a gente é colocado em xeque pela criança, porque a criança é contestadora. E o vínculo, Janaína, essa tal da parentalidade que você fala, é o amor, é a capacidade. Eu tive nesse curso no NCPI, que eu comentei que eu encontrei com o Osmar Terra, eu tive a oportunidade de assistir a palestra, eu quero ver se eu não vou falar o nome dele errado. É Dave Williams, eu acho que esse é o nome do especialista que a gente ouviu, uma palestra maravilhosa. Não, um americano que fez a sua apresentação em português. Precisa dizer mais alguma coisa? Maravilhoso. Ele já tinha morado aqui? Não, ele nunca morou, mas ele estudava. Ele preparou a sua apresentação em português. Gentil, muito gentil. Muito gentil, muito educado. E que ele trouxe uma teoria de que a força
da parentalidade tem a capacidade de mudar até o DNA. Uau! Isso é forte, hein? Isso é forte. O amor, meus queridos, tem uma capacidade infinita. Então a gente acaba com aquela teoria do gene bom, do gene ruim. Você nasceu com sangue bom, com sangue ruim. Eu não vou adotar uma criança porque de repente vem com sangue ruim. Vamos acabar com tudo isso, porque o amor que você vai dar para o seu filho, que você vai dar para a criança que mora na sua comunidade, pode determinar o caráter, a formação dela e o que ela vai ser para a comunidade, para você, para os seus familiares. Então, o quanto é que nós estamos dedicando às nossas crianças para que de fato a gente possa esperar, né, uma sociedade diferente, uma sociedade que de fato tem uma visão de longo prazo, geradora de riqueza. A gente está ficando um país pobre e velho. Então, para que a gente possa virar isso, a gente tem uma última oportunidade desse boom demográfico que o Brasil vive, que é essa última janela de oportunidade, que é essa fase da primeira infância, essa geração que está aí. A gente tem a oportunidade de fazer super cérebros, aumentando a produtividade. Um brasileiro equivale a 4 americanos, 4, 5 americanos em termos de produtividade de trabalho. E aí as pessoas falam, óbvio, é um estímulo que esses países de primeiro mundo oferecem para suas crianças. O professor Steve Jardin já dizia para mim, né, que ele falava que o país que vai ser a nova potência mundial será aquele que priorizar as futuras gerações. E as futuras gerações a gente tem a oportunidade de construir focando na primeira infância. E o marco legal da primeira infância é isso. Então a gente pegou todos esses conceitos, os mais evoluídos do mundo, e trouxemos e colocamos num projeto de lei. E com o apoio de 52 vereadores ali, me incluindo, uma lei construída sem mãos, a gente teve a oportunidade de sancionar o único projeto de lei apoiado por um prêmio Nobel. James Heckman, ganhador do Prêmio Nobel em Economia, veio para São Paulo, gravou um vídeo com a gente, deu apoio, fez reunião com o secretariado e disse: vocês querem investir certo? Invistam na primeira infância. É isso que a gente precisa, queridos, de sensibilidade, foco no essencial. Chega de ficar gastando naquilo que não interessa para a população. Vamos exigir dos nossos governantes foco. Vamos acabar com os investimentos supérfluos, impedir que o nosso dinheiro vá para o ralo e fazer com que o recurso público seja para garantir um novo horizonte para a nossa sociedade. Agora, gostei, aprendemos bastante, né, gente? Eu tenho uma pergunta para fazer, assim, nós do Novo, né? Que tipo de políticas públicas nós poderíamos apoiar, na tua opinião, né? Dentro dessa visão do Novo, como liberais, o que você tem visto, o que você acha que a gente poderia apoiar e investir, além das coisas que você já falou? Tem alguma coisa que te vem à mente, ou você acha que você... No tema da primeira infância? No tema da primeira infância. Tema. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo, coisas assim, quando você falou dessas regras de sociabilidade, eu vejo muitas escolas muito boas trabalhando assim a questão da comunicação, a questão de negociação, a questão de assim essas habilidades, né, o que a gente chama de soft skills, de uma maneira mais elaborada, ao invés daquela educação tradicional, também para a gente fazer coisas que promovam a autonomia, aquelas características de empreendedorismo que a gente sabe de trás para frente, né? Autonomia, tomar decisões, não aquela coisa de levar tudo. O que você tem visto? O que você acha que a gente poderia apoiar em todas as esferas? Já que estamos em todas as esferas, não é mesmo? Municipal, estadual, federal, qual é a tua visão sobre isso? Em relação à educação, em relação à primeira infância? A gente falando de primeira infância, vamos retomar o nome que a gente trouxe no início da nossa live. Osmar Terra, que foi o idealizador do Criança Feliz,
que é realmente um programa modelo, é um programa que vem trazendo resultados relevantes e importantes para a sociedade, que pode sim representar. O que é de fato aí o Criança Feliz? O Criança Feliz, ele integra secretarias-chaves como saúde, assistência e desenvolvimento social e educação, e nisso que é muito o que são os conceitos do marco legal municipal. Então a gente coloca ali no Criança Feliz uma grande expectativa de difundir o que a gente está colocando aqui em São Paulo. Peraí, minha gente, se eu usar troqueiros, é que a gente faz tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Já atenderam? Não. Já atenderam. Então, vamos até desconectar porque toca lá, não tem problema. Está tudo interligado. Pode continuar. Então a gente tem a oportunidade com Criança Feliz de trazer, né, não só para a cidade de São Paulo, uma aplicação, né, executiva dos conceitos da lei, mas também de ver difundido nos municípios, nos rincões mais afastados do Brasil, esses conceitos tão importantes de socioemocionais, de desenvolvimento de autonomia, todo o lado cognitivo de nossas crianças sendo trabalhados. Então, eu acho que uma das principais bandeiras que, se eu tivesse no seu lugar, eu abraçaria, é apoiar a primeira infância. Já tô fazendo que isso. É o Criança Feliz, idealizado pelo Osmar Terra. Uma outra coisa que eu acho que, assim, principalmente nos rincões, e eu não tô vendo esse programa mais ser tão ampliado, eu sei, ele foi idealizado pelo Floriano Pêssaro, que é o Primeiríssima Infância, junto com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. É uma grande iniciativa. Eu sei que ele ainda está acontecendo, mas eu acho que precisa de investimento. Acho que seria legal estar levando isso para o interiorzão, onde de fato não chegou essa consciência. O grande desafio dessas leis e desse projeto é a integração. Porque como normalmente a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde e de Assistência, vamos parar aqui, né? Porque, por exemplo, o marco legal aqui do município de São Paulo prevê a integração de 8 secretarias. Mas vamos parar aqui nessas 3. São 3 prefeituras dentro da prefeitura, que são mundos, são enormes, não? Então, complexas, tem muitas variáveis, então é muito importante a gente estar levando em conta isso, mas sobretudo criando uma janela de diálogo. Como é que a gente pode construir um diálogo entre esses servidores públicos para que eles possam cooperar? Então a gente tem a possibilidade, com a integração, construindo um mapa de convergência, fazer com que 1/3 dos recursos investidos alcance 3 vezes mais resultado. Esse é o desafio quando a gente fala de integralizar, fazendo essa política intersetorial, criando esses mapas de convergência e, sobretudo, acompanhando, monitorando e avaliando essas políticas. O que eu acho lindo, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a plantar aqui, é a questão, primeiro, da continuidade, de todos terem a noção dessa importância do que você acabou de falar, para justamente ter essa consideração, porque o que eu fico revoltadíssima é que às vezes a coisa está caminhando, está andando, as pessoas estão integrando, depois muda o governo, parece que mudou o governo, mudou o partido, destroem tudo que era bom que foi feito antes, sim, em nome de vaidades absurdas e vergonhosas. Então eu acho que todo mundo tem um papel importante aqui, todos nós, cidadãos, de uma maneira geral, a sociedade, para cobrar, para acompanhar e para não deixar que essas descontinuação aconteça. E nesse ponto que você falou, fez eu lembrar, no tocante à educação, Rodrigo, eu acho importante a gente bater na tecla de que o investimento público tem que ir para a educação de base. Sim. Milton Friedman, ele tinha uma fala que muito me representa, que é assim: vamos fazer com que a vida seja aqui figurada por uma largada de uma corrida. Todo mundo
parte do mesmo lugar, mas todos chegam em posições diferentes. Então, o que as pessoas vão fazer com as oportunidades que irão receber, nós não temos. Não tem poder, né? Não temos poder. Mas é nossa obrigação oferecer igualdade de oportunidades Sim, para todos. Então, é muito importante a gente fazer com que a educação fundamental, a educação de base, vire a prioridade. Então, assim, o que eu entendo, né? Porque a gente está vivendo um grande colapso, né? Financeiro, orçamentário no país todo. Só que houve cortes, né, da educação universitária. Eu gostaria que esse recurso tivesse sido redirecionado e não ido embora da educação. Então, assim, como que a gente faz com que a gente coloque essa agenda prioritária da educação de base? Porque muito fica se discutindo, precisa aumentar o Fundeb, precisa aumentar não sei o que. Será mesmo que o Fundeb é a melhor forma para a gente colocar o recurso? Será que a gente não tem que passar não uma coisa assim definitiva? Será que a gente não precisa avaliar, criar critérios de monitoramento, a gente criar janelas de discutir, será que estamos indo no caminho certo? Enfim, eu acho que precisa novos modelos ser pensados, eu acho que precisa as coisas serem contestadas de uma forma construtivas e repriorizada. Porque as demandas eu estava ouvindo do pessoas assim, de educação falando, porque retoricamente a educação é prioridade de todo mundo, né? Você viu o povo levantar bandeirinha, eu defendo a educação, que educação! Mas é uma vergonha, por exemplo, o que acontece lá na Câmara dos Deputados. Né? Não tem dinheiro para educação, mas tem dinheiro para fazer campanha política, né? Os deputados votam a favor de aumento do fundão eleitoral, tem várias prioridades ali que são assim, revoltantes. Então a gente percebe que é retórica, né? Que aquelas pessoas que realmente pensam educação é prioridade, primeira infância é prioridade, vamos pegar os recursos e mandar para lá, o discurso é bonito, mas as ações mostram outra coisa, né? Como diz aquela frase famosa, né? As atitudes falam tão alto, né? Que a gente não consegue nem ouvir o que as pessoas dizem, porque tá na cara que é retórica. Então a gente precisa fazer com que isso realmente seja real, né, Janaína? Precisa. A gente precisa mudar isso. Eu acho que é uma grande oportunidade que nós estamos tendo. Aqui na cidade de São Paulo, toda a nossa economia, quase 4 milhões de reais, já foram redirecionados para a educação. Então nós estamos muito felizes porque ao invés de ter um projeto de poder, nós estamos oferecendo para as crianças que estavam fora da rede municipal de ensino uma oportunidade de mudar as suas vidas. Parabéns, isso é muito lindo. Olha, gente, nossa conversa vai parar daqui a pouquinho, eu não sei se tem perguntas, parece que não, mas depois vocês deixam suas perguntas que eu direciono para a nossa vereadora. Vamos aproveitar então o nosso encontro legal da primeira infância, que nós aprendemos muito, obrigada, para fazer um convite aqui do nosso próximo evento. Eu e Janaína faremos um evento no dia 18 de outubro. Sim, é isso? Dia 18 de outubro. Das mulheres do Novo na política. Olha só, eu não sei. Olha, gente, esse evento vai ser só cor-de-rosa, não é isso? Pelo que eu tô entendendo. Vamos brincar um pouco. Não, é assim, nós não temos nada contra os homens, somos a favor das mulheres. Isso é o lema do Mulheres do Brasil. Então, os homens são ótimos, super necessários e têm o seu papel, mas esse evento são evento das mulheres do Novo. Eu, a Janaína e a nossa deputada distrital, Júlia Lúcia. Vamos conversar com as mulheres sobre a política, a importância da mulher na política. E é de graça, ninguém paga nada e só fazer inscrição no site do Novo. Você sabe onde vai ser, Jana? Na Anshan. Então. Anshan, olha aqui, ó. Dia 18 de outubro, sexta-feira, às 19h30. Faça sua inscrição, venha bater papo, sendo filiada, não sendo filiada. Todas as mulheres são super bem-vindas, não é Muito isso? bem-vindas. Então, lá na Chácara Santo Antônio fica Anshan. Pertinho tem metrô, não tem desculpa. Vai lá ouvir eu, Adriana Ventura e a Júlia. E a Júlia Luci.
Beijo, queridos. Até o próximo encontro legal. Obrigada, Janaína. Feliz Dia das Crianças.